E qual é o nosso grande risco? Que a próxima geração, né, não ainda a anterior e a minha, né, não esse pessoal dos anos 60, 70, 80 ainda não, mas muito possivelmente, né, as pessoas a partir dos anos, né, essas pessoas que nasceram a partir dos anos 90, sobretudo, ah, emocionalmente ficarem dependentes de se relacionarem quase que única e exclusivamente com uma tela, com um monitor, a tal ponto de que aprender, trabalhar, interagir, se espiritualizar dependa única e exclusivamente desse meio. Isso acontecendo, qual vai ser o valor das coisas lá fora? Vamos lá, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Falando aqui um pouco de inteligência artificial e espiritualidade, né? Ah, e sobretudo da conexão disso com solidão e mesmo solidão e terapia, né? Então, o que que acontece nesse processo, né? Ah, eu andei vendo esses dias, né? ah, Parece que 10% das pessoas que acessam inteligência artificial no Brasil, elas fazem uso, né, da conversação com a IA como recurso terapêutico, né? Ok, isso talvez até certo ponto faça bastante sentido. Ah, é um recurso mais barato, é um recurso mais acessível, né? A gente também tem que admitir que existe um ganho secundário também que está muito associado a essa questão da solidão, né? E também um ganho secundário a respeito da confiança, né? Porque assim, o que você conversa, o que você entrega, o que você compartilha ali, supostamente com a inteligência artificial, para algumas pessoas, né, para a grande maioria, possivelmente, dá a entender que aquilo vai ficar só ali, né? Porque não tem um fator humano, né, sendo compartilhado. E a outra grande questão, né, a, o próprio processo de isolamento, o próprio processo de solidão, a, a necessidade de zelar, né, de entrar em conexão com essa coisa do seu processo mais íntimo, né, sem haver a interferência de terceiros, né. Por um lado, parece um ganho fantástico, né? Parece um ganho incrível e por um bom tempo vai ser, né? Talvez até seja ad eterno, né? Mas assim, o quanto realmente, né, a gente quer se sentir instigado, o quanto a gente se permite realmente se sentir íntimos, né? Sentir que há uma intimidade e o quanto a gente permite, né, ter uma intimidação, né? Ter uma oposição, né? Ter um questionamento. E, e a gente fala isso por qual motivo? Porque assim, a IA, ela é programada, né? Ela é instruída, né? Se é que dá para a gente falar dessa forma, a ser agradável. Ou seja, ela acolhe, ela gera acolhimento. E aí o que que acontece? O que que ocorre, né? O que que é acolhimento? Às vezes a criança interior, né, enquanto arquétipo, às vezes o ego ferido, que era acolhimento, né?
E, lógico, a gente vai ter outros arquétipos aí que também precisam de acolhimento, né? O herói ferido, né, também precisa de acolhimento, precisa de tratamento, né? Sombra precisa de integração. Então, quando a gente começa a pensar nesse processo, né, de iluminação, né, e quando a gente começa a pensar nesse processo dos arquétipos, e que todos nós temos, e a IA vai ser muito agradável, acolhedora, vai ser maternal, né? E isso também, né, falando agora, né, de novo até com esse movimento do Júpiter em Câncer, né, a entrada de Júpiter em Câncer mexe com essa coisa da criança interior, né, mexe com essa coisa do nosso sentido de proteção, né, ou do proteger, né. Então, o que que acontece? É muito fácil a gente ser seduzido, é muito fácil a gente ser envolvido. Primeiro porque a gente está numa crise gigante, né, a nível planetário com essa coisa da solidão, né, essa famosa política do dividir para conquistar. Por quê? As pessoas estão com muita dificuldade de conseguir falar sobre política, sobre religião, sobre ideias coletivas de uma forma saudável, né? E hoje, uma coisa que eu recebo de praticamente todas as pessoas que eu atendo, né? É muito difícil você falar de um tema, a gente conversar sobre uma temática e porventura, né, dentro desta temática, você acabar não tendo dedos para falar o que você pensa, o que você acha, o que você sente. Por quê? Porque se você torce para as pessoas que gostam de, sei lá, de lilás, né? Se você é a favor das pessoas que vestem lilás e o grupo com quem você quer conversar veste, sei lá, verde, já deu pau, já vai dar briga e já vão ter pessoas que se odeiam sem nunca nem terem se visto antes na vida, né? Tá essa coisa, né? Das oposições, esse estigma, está fazendo com que a gente tenha muitos dedos, né, para conversar, para falar, para se expor. E quanto mais a gente tem isso, maior o senso de solidão, né? Mais a gente se sente distante, né? Mais a gente se sente tendo que ficar alienado. Só que chega uma hora que está alienado, né? A gente começa a se sentir um alienígena no lugar em que a gente está. E como seres mamíferos, nós não queremos isso. Mas só que se a gente não tiver outros seres mamíferos para se relacionar, se a gente não puder ter discordâncias saudáveis, se a gente não puder não chegar num ponto que a gente não pode mais aceitar o outro como o outro é, quem vai te aceitar? A inteligência artificial. Porque ela não é feita para te desagradar. Ela não é feita para te contestar. Todas as palavras, todos os termos, toda a maneira de conduzir um diálogo, uma conversa, uma conexão, seja ela hiperracional, seja ela afetiva, terapêutica, é para agradar, é para acolher. E aí vem a grande questão, né? O quanto nós somos levados pela nossa carência, né? De novo, Júpiter em Câncer, o quanto nós somos conduzidos pela falta de acolhimento, às vezes desde a infância, às vezes na adolescência, às vezes agora na terceira idade, né? O quanto a gente é conduzido por isso, o quanto isso nos influencia. E o que a IA está fazendo, e o que as pessoas que trabalham com marketing, as pessoas que trabalham com propaganda estão fazendo, é o uso disso, é usando essas brechas, é usando esses meios, é usando essas conexões para fazer a gente ficar distraído.
com tudo que está acontecendo aqui nessa tela, com tudo que acontece aqui nesse eixo virtual e com as sensações de que a gente tem que, ao estar de frente para essa tela, nós somos acolhidos. E qual é o nosso grande risco? É a próxima geração, né? Não ainda a anterior e a minha, né? Não esse pessoal dos anos 60, 70, 80, ainda não, mas muito possivelmente, né, as pessoas a partir dos anos, né, essas pessoas que nasceram a partir dos anos 90, sobretudo, emocionalmente ficarem dependentes de se relacionarem quase que única e exclusivamente com uma tela, com um monitor, a tal ponto de que aprender, trabalhar, interagir, se espiritualizar dependa única e exclusivamente desse meio. Isso acontecendo, qual vai ser o valor das coisas lá fora? Qual vai ser o valor das nossas experiências lá fora? Qual vai ser o valor de uma música, né, feita por pessoas? Qual vai ser o valor de um filme, de uma peça de teatro? Qual vai ser o valor de um livro lido, né, de fato por uma pessoa e não necessariamente representado, exposto por uma IA? Então a gente está se encaminhando para um processo onde o valor da percepção humana, talvez em 10 anos, 20, quem sabe, a gente realmente não começar a ter um senso de percepção agora do que são nossas necessidades, talvez esse senso de percepção se perca e todos nós acabemos navegando e realmente chegando num ponto muito semelhante ao filme Matrix, onde, talvez não daquela forma, né, mas aonde a gente só vai se sentir realmente existindo por meio de uma projeção holográfica. E talvez a gente nem perceba mais num dado momento que nós não somos esse ser dentro dessa projeção holográfica. A pergunta é: o quanto nós vamos perder a nossa consciência de quem nós somos e de quem nós podemos ser, e o quanto a gente vai viver a consciência de que, pouco a pouco e cada vez mais, nós estamos nos tornando uma extensão da consciência que a IA talvez esteja permitindo que nós sejamos. Ainda que a IA não seja necessariamente um ser completamente inteligente, ainda não tem uma consciência autônoma. Mas e quando isso acontecer? Será que nós seremos apenas fantoches? Enfim, né? Esse aqui é um vídeo para questionar algumas ideias, algumas coisas. Lógico que a gente vai produzir mais conteúdo aqui a respeito disso e trazer mais alguns questionamentos, mas o objetivo é esse mesmo. Se gostou do vídeo, dá um like aí também. Se não gostou também, enfim, tanto fez, tanto faz, segue a vida aí, né? Vai lá ver tuas IA lá, então tudo certo, né? E se gostou do conteúdo e achou que tem alguma coisa a ver com você e quer expandir um pouco a consciência, enfim, marca um atendimento, marca uma consulta, abertura de mapa, né? Se quiser, enfim, ir para uma leitura de campo, enfim, fazer uma sessão de apometria, enfim, quiser ir para algum, né, enfim, quiser ir para algum outro caminho, enfim, estamos aqui para isso, né? Entre em contato, né? Segue a gente, vamos para o próximo vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vem com a gente.